Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Constitucional. Hoje nós vamos ver o título da Organização do Estado. A Organização do Estado está prevista no título 3 da nossa Constituição Federal, que estabelece a divisão espacial do poder. Primeiramente, vamos conceituar Estado. E para conceituarmos Estados, nós vamos utilizar o conceito de José Afonso da Silva, que fala que Estado é uma ordenação que tem por fim específico e essencial a regulamentação global das relações sociais entre os membros de uma dada população sobre um dado território, na qual a palavra ordenação expressa a ideia de poder soberano institucionalizado. Então, percebam, queridos, que aqui no conceito de José Afonso da Silva, nós temos os 3 elementos essenciais do Estado. Então, como elementos do Estado, como acabamos de falar, nós temos o povo, o território e o governo soberano. Alguns doutrinadores entendem em colocar também como elemento do Estado uma finalidade ou o bem comum do povo, porque um dos fins do Estado é ordenar, é promover o bem comum da população. Então, mas isso não é consenso na doutrina, então nós vamos estudar, vamos ter para efeitos de concursos e coisa e tal, que os elementos do Estado são povo, território e governo soberano. Contudo, a gente sabe que alguns doutrinadores entendem como um 4º elemento do Estado uma finalidade ou um fim específico ou o bem comum do povo. Povo, o que vem a ser o povo? O povo, pessoal, é o conjunto de pessoas que tem vínculo de nacionalidade com o ente soberano. Então, nosso país, nosso Estado brasileiro, nós temos como povo os brasileiros natos e os naturalizados. Os natos são aqueles que nascem na República Federativa do Brasil. E os naturalizados são aqueles que vêm adquirir a nacionalidade brasileira. Território, o que vem a ser território? Território é a porção do planeta onde o Estado exerce a sua soberania. E aí a gente tem o que como território? Não somente a extensão territorial, mas a gente tem o mar territorial, tem o espaço aéreo brasileiro, tem todas aquelas situações em que é considerado território brasileiro. Que é um governo soberano, é aquele que não se detém, não se submete a nenhum outro poder, né? Ele se autodetermina, ele tem uma autodeterminação plena, não se condiciona a nenhum outro poder, nem internamente, nem externamente. Formas de Estado. Nós temos as formas de Estado simples, ou compostas ou complexos. Então, o Estado simples, né? São aqueles estados unitários, que não tem divisão interna dotada de autonomia, possui um único centro de poder. No Estado unitário, pode haver até algum tipo de descentralização, mas essa descentralização não implica em descentralização do poder, é apenas uma descentralização meramente administrativa, onde o poder central dita as políticas a serem seguidas e essas outras entidades administrativas agem de forma a executar as políticas determinadas. Como em forma de Estado composto, nós temos a federação. E o que vem a ser a federação? Federação é a união permanente de 2 ou mais entes estatais com autonomia. Nosso Estado brasileiro é um Estado federado, nós temos entes autônomos que compõem a nossa federação de forma indivisível. E esses entes, eles não são dotados de soberania, eles possuem apenas autonomia. Também não há que se falar em hierarquia entre os entes da federação. Os entes da federação, eles são dotados de competência conferida pela própria Constituição. Não existe hierarquia entre a União, entre o Estado, entre o município. Cada ente desse tem a sua competência constitucionalmente estabelecida.
um quadrinho para vocês estudarem depois sobre a questão da distinção entre a soberania e a autonomia. E nós temos também outro exemplo, né? A confederação. O que vem a ser a confederação? A confederação ela é formada pela união dissolúvel, enquanto que a federação ela é formada pela união indissolúvel de entes dotados de autonomia. Na confederação é diferente. É uma união dissolúvel, não de entes com autonomia, mas de entes soberanos. Então, a confederação, ela pode ser desfeita a qualquer momento, porque os entes que participam da confederação são entes soberanos e podem se retirar da confederação a qualquer momento. Podem exercer o seu direito de secessão, o seu direito de sair da confederação. A confederação ela é formada por pessoas jurídicas de direito público internacional. Então, uma confederação seria, por exemplo, uma confederação formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Seria um exemplo de uma confederação, onde em qualquer momento em que o Brasil, Argentina ou Uruguai entendesse de deixar a confederação, seria possível, porque os entes eles não perdem a sua soberania ao participarem da confederação. Os estados também que participam da confederação, eles podem exercer o seu direito de nulificação, que é o quê? Que é aquele direito de não acatar as decisões emanadas do Parlamento Confederal. O Parlamento Confederal é o único ente, é o único órgão, na verdade, comum aos estados confederados. E esse órgão, ele às vezes pode legislar. E se aquele estado que participa da confederação, aquele estado soberano que participa da confederação, entender de não adotar aquela normatização, ele exerce o seu direito de nulificação e não adere àquela legislação. A confederação ela é formada, ela é criada por tratados internacionais, né? Então, vários países soberanos podem se juntar e formar uma confederação por meio de um tratado internacional. E para sair da confederação, basta que esse Estado soberano denuncie o tratado e se retire da confederação a qualquer momento. Diferentemente do que ocorre na federação, em que os entes federados não podem exercer, não existe o direito de secessão, o direito de separação, não existe na federação. A federação é indissolúvel. Vamos começar o estudo do princípio federativo. O princípio federativo, ele se contrapõe ao Estado unitário, ele funda-se na autonomia político-administrativa dos entes da federação, os quais possuem autonomia. Federação, que federação é uma forma de Estado. Então, se alguém pergunta qual a forma do Estado brasileiro, é um Estado federativo, onde há mais de uma esfera de poder em um mesmo território, com a mesma população. Todos nós somos brasileiros, mas temos mais de uma esfera de poder. Nós temos um poder federal, temos um poder estadual e temos um poder municipal. Então, a federação é formalizada por meio de uma Constituição. E alguns autores, eles entendem que essa Constituição, ela precisa ser uma Constituição escrita e rígida para que se possa garantir a efetividade e a consolidação do Pacto Federativo. Características da federação. Temos a indissolubilidade, como vimos, o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo, está previsto no nosso artigo 1º da Constituição, que fala que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, e constitui-se o Estado Democrático de Direito. Os entes federativos, eles não possuem o direito de secessão, como vimos. E a tentativa de separação pode implicar em uma intervenção federal. Então, não existe aquela história de o meu Nordeste se tornar independente, porque não é possível haver separação, não é possível os entes federados exercerem o seu direito de secessão. O Sul vive falando em separatismo, separar-se do país, mas não é possível, inclusive a forma federativa é uma das nossas cláusulas pétreas, né? Não pode ser abolida da nossa Constituição.
Outro traço, outra característica da federação é a nacionalidade única. Todos nós somos brasileiros. Existe também na federação, com vistas a garantir o pacto federativo, o equilíbrio da federação, a possibilidade de intervenção, da intervenção da União nos Estados-membros e dos Estados-membros nos municípios. A inexistência de hierarquia entre os entes federados é outra característica da federação. O que existe, na verdade, não é hierarquia. A União não é hierarquicamente superior nem aos estados nem aos municípios. O que existe são repartições de competências pela Constituição Federal. Soberania do Estado Federal. Qual é o Estado Federal? É o nosso país, a nossa República Federativa do Brasil. Somente a República Federativa do Brasil é dotada de soberania. Os demais entes são entes da administração, né? São entes internos dotados apenas de autonomia. Cada um dos entes parciais, né? Cada um desses entes, eles transferem o seu poder central, transfere, na verdade, uma parcela do seu poder ao poder central da União, que exerce a soberania em âmbito internacional. Então, o exercício da soberania em âmbito internacional é realizado pela União. A autonomia dos entes federados, nós já vimos várias vezes, né? Os entes federados, eles são autônomos, eles têm um governo próprio dentro de um conjunto de competências determinadas pela Constituição Federal. Repartição das competências e de receitas. A Constituição, ela repartiu as competências para os entes. Ele tem lá o rol de competências da União, o rol de competências dos municípios e as competências dos estados, que é uma competência residual. É uma competência residual. Aquilo que não for competência da União, nem dos municípios, será a competência dos estados. Então, ao repartir a competência, a Constituição, ela também reparte as receitas. Então, tem lá a previsão de repartição tanto das competências quanto das receitas. Participação dos estados no poder legislativo federal. Como que os estados-membros participam do poder legislativo federal, professora? Por meio do Senado Federal. Nós temos que o nosso poder legislativo federal é um poder bicameral, composto por duas câmeras, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. O Senado Federal, ele representa os estados-membros, ao passo em que a Câmara dos Deputados vai representar o povo brasileiro. Então, a representatividade dos estados no Poder Legislativo Federal é marcada pela presença dos senadores que representam os seus respectivos estados. Existência de um órgão de cúpula para interpretar e proteger a Constituição, garantindo o equilíbrio do Pacto Federativo. Então, nós temos normas, regras postas na Constituição para que seja garantida a competência de cada um dos entes, né? E para isso nós temos o quê? Um controle de constitucionalidade. Então, se um ente da federação invadir a competência do outro ente, é possível que se faça se no caso for competência legislativa, uma ação direta de inconstitucionalidade para garantir a competência de cada órgão e garantir o cumprimento da Constituição Federal. E quem faz isso é feito por meio de um órgão de cúpula que é o STF, o Supremo Tribunal Federal. A autonomia dos entes federados. Vamos estudar um pouquinho sobre a autonomia dos entes. A autonomia dos entes implica em quê? Em uma auto-organização, que é o poder de editar normas de organização interna. Então, por meio do poder de auto-organização, os estados elaboram as suas constituições, a sua constituição estadual, e os municípios elaboram a sua lei orgânica. A autolegislação é o poder de criar leis exercido pela Assembleia Legislativa em âmbito estadual e pelas câmaras de vereadores em âmbito municipal. Autogoverno, o povo elege os seus próprios representantes. Em âmbito estadual, o povo vai eleger um governador. No âmbito municipal, o povo vai eleger um prefeito. E no Distrito Federal, nós temos um governador do Distrito Federal.
Autoadministração. Cada ente, ele cria a sua máquina administrativa para prestar os serviços públicos, né? Para que possa ser prestados serviços públicos. Então, a autoadministração é a capacidade que cada ente tem de criar a sua máquina administrativa para prestar serviços públicos à população. Vamos estudar um pouquinho sobre a classificação da federação. Quanto à origem, o federalismo, ele pode ser por agregação ou por desagregação. Por agregação, é um movimento de fora para dentro. Os estados soberanos abrem mão da sua soberania e se agregam para formar um único estado soberano. Então, o que acontece? É formado esse movimento, como falei, de fora para dentro. Nós temos a presença de vários estados soberanos que se unem e formam um único ente federativo. Um único órgão, um único ente dotado, não órgão, um único ente dotado de soberania. No federalismo por desagregação, é o contrário. Nós temos um ente, né, unitário, e esse ente, ele se divide em vários entes federados. É o caso do nosso Brasil, na época do Brasil Império, onde depois, né, foi desmembrado por desagregação e hoje nós temos vários entes dotados de autonomia. Quanto à concentração de poder, nós temos federalismo centrípeto ou centralizador, que é o quê? É aquele federalismo marcado pelo poder central mais fortalecido do que os outros entes da federação. É o caso do Brasil, onde a União concentra um número muito maior de competências. Federalismo, temos outro tipo, o federalismo centrífugo ou descentralizador, que representa por uma maior autonomia dos Estados-membros, e o federalismo de equilíbrio, que ele almeja justamente isso, conciliar a integração e a autonomia por meio da repartição equilibrada de competências. O federalismo de equilíbrio, ele busca esse equilíbrio entre a divisão de competências entre Estados-membros e União de forma mais equilibrada. Quanto à esfera de competência, nós temos o federalismo típico, bidimensional, bipartite ou de segundo grau, e temos também o federalismo atípico, tridimensional, tripartite ou de terceiro grau. O federalismo bidimensional possui duas esferas de competência. O poder central, marcado a União, e os regionais, os Estados-membros. Só que alguns doutrinadores, eles entendem que o poder de auto-organização conferido aos municípios é de segundo grau. Então, esse poder de auto-organização conferido aos municípios, por ser de segundo grau, ele deve observar as regras da Constituição Federal e Constituição do Estado, do seu respectivo Estado-membro. Então, os doutrinadores que entendem que o federalismo brasileiro é de segundo grau, eles entendem por conta dessa situação, que os municípios ele têm um poder de auto-organização apenas de segundo grau, já que eles devem observar as regras tanto da Constituição Federal quanto da Constituição do seu respectivo Estado-membro. Outra parte da doutrina faz essa classificação amparada na questão da autonomia dos entes da federação. Quem entende que, pelo federalismo bipartido, entende que existem apenas duas esferas de poder, duas esferas de competências, né? Seria a competência da União e do Estado. No nosso caso, no nosso Brasil, nós temos três esferas, três entes da federação: União, Estados e municípios. Por isso que alguns outros doutrinadores entendem que o nosso federalismo é de terceiro grau. E isso causa grande discussão na doutrina. Já teve prova da CESP em que foi cobrado o tipo de federalismo, qual o tipo de federalismo do Brasil, se era de segundo ou de terceiro grau, e a CESP entendeu que o federalismo brasileiro era de terceiro grau. Agora nós temos boa parte da doutrina que acredita e defende a ideia de que o federalismo do Brasil é de segundo grau. Não temos consenso ainda nesse sentido.
Ainda com relação a essa discussão sobre segundo ou terceiro grau do federalismo brasileiro, eu trouxe aqui um excerto do livro do professor José Afonso da Silva, né? Então, temos como observação, né, como eu falei, que tem doutrinadores que entendem que o município não faz parte da federação, não é ente da federação, porque eles não participam da vontade central do governo central, e não participam da vontade do governo central. Por quê? Como vimos há pouco, a vontade do governo central, ela recebe influência dos estados por meio do Senado Federal. E nós não temos um órgão que represente os municípios no âmbito federal. Então, por conta disso, alguns doutrinadores entendem que o município não pode ser considerado um ente da federação. Esse é o entendimento do professor José Afonso da Silva, que ele fala que foi um equívoco do Constituinte incluir os municípios como componente da federação. Município é divisão política. O município é divisão política do Estado membro. E agora temos uma federação de municípios e estados ou uma federação de estado? Ele faz essa indagação. E responde que faltam outros elementos para a caracterização de federação de município. A solução e ele dá o que ele entende por solução. Ele entende que o município é um componente da federação, mas não uma entidade federativa. Ok, isso é um posicionamento de José Afonso da Silva. Mas a nossa Constituição Federal, ela fala que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios. Repartição de competências, queridos. O que é a repartição de competência? O que é repartir competência? A repartição de competência é o processo de distribuição constitucional de poderes entre as entidades federadas. Então, a repartição de competência é justamente essa distribuição que a Constituição faz dos poderes entre os entes da federação. O artigo 18 fala que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? O Pacto Federativo, ele relaciona-se à ideia de distribuição de competências, onde cada ente tem a sua competência conferida pela Constituição. E nenhum destes entes pode invadir a competência constitucionalmente conferida a outro ente. Então, um ente não pode invadir aquela competência que a Constituição conferiu a ente diverso. A União não pode invadir a competência dos estados, assim como o estado não pode invadir a competência dos municípios e vice-versa. Para a repartição de competências, a nossa Constituição ela adotou o princípio da predominância do interesse, né? Então, se o interesse é geral ou nacional, aquela competência é conferida à União. Se o interesse ele é regional, a competência é conferida aos estados. Agora, se aquela competência guarda relação com interesse local, é uma competência destinada a municípios, certo? Então, na busca para alcançar o equilíbrio federativo, é que a Constituição faz essa repartição de competências. Então, nós temos os poderes da União, as competências da União, previstas no artigo 21 e 22 da nossa Constituição. O artigo 21 ele vai tratar sobre a competência exclusiva da União, ao passo em que o artigo 22 ele vai tratar sobre a competência privativa. É privativa por quê? A gente vai estudar daqui a pouco. Mas é uma competência privativa. Qual a diferença assim, exclusiva e privativa? Exclusiva é aquela competência que não pode ser delegada. E a competência privativa, ela pode ser delegada. A gente vai estudar isso daqui a pouco. Temos também as competências dos estados, que é uma competência residual, marcada está prevista no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição.
que ele fala que os Estados membros exercerão as competências que não forem vedadas pela Constituição Federal. Então, é uma competência residual, porque a Constituição ela vai dizer o que é competência da União, o que é competência dos municípios, e aquilo que não for competência nem da União nem dos municípios será competência dos Estados membros. Então, é uma competência residual. O resíduo fica para os Estados. Então, e os municípios, onde está prevista a competência dos municípios? No artigo 30 da Constituição. Então, gente, eu quero que vocês leiam os artigos que falam das competências da União, do município e dos estados, né? Eu quero que vocês façam essa leitura, porque é um rol extenso, vocês vão pegar a Constituição e ler em casa, ok? Técnicas de repartição da competência. Como repartir a competência? A gente falou há pouco que as competências, elas são repartidas de acordo com a predominância do interesse. Contudo, às vezes é difícil a gente saber se aquele determinado interesse é geral, é local ou é regional. Então, existem técnicas para se resolver esse tipo de situação. Então, a gente tem, conforme o direito comparado, algumas técnicas, né? Tem a técnica de enumeração do poder da União, onde a Constituição daquele Estado vai enumerar as competências que são da União e as remanescentes serão competência dos Estados. Como exemplo desse tipo de enumeração de competência, nós temos aqui os Estados Unidos, a Suíça, a Argentina, o México e a Austrália, né? E temos também a enumeração de poderes dos Estados. Então, tem Constituição que opta por enumerar os poderes dos Estados, ficando os poderes remanescentes para a União. No caso, a gente tem o Canadá. E temos também alguns outros estados que trazem aquele rol extenso de competências, destinando as competências para os estados e competências para a União, prevendo as duas, né? Os dois tipos de competência. Aí nós temos como exemplo aqui a Índia e a Venezuela. E o Brasil, na seara tributária, ele enumera todas as competências. Ele fala quais são as competências da União, dos estados e dos municípios, o rol todo certinho na questão tributária. Competências. A gente está falando sempre competência, competência, competência. E o que vem a ser competência, professora? Então, competências são as diversas modalidades de poder que servem aos órgãos ou entidades estatais para realizar as suas funções. Então, as competências são modalidades de poder destinadas aos entes da federação para que eles possam realizar as suas funções. Nós temos algumas classificações das competências e nós vamos começar o nosso estudo das classificações das competências agora. Então, nós temos competências quanto à sua natureza. A competência ela pode ser material ou administrativa ou ainda não legislativa. São aquelas competências relacionadas à prática de atos de gestão, como o nome diz, competência administrativa, destinadas a práticas de atos de gestão. Eles autorizam o ente a dispor sobre assuntos políticos administrativos e algumas dessas competências são conferidas a todos os entes da federação. Temos também as competências legislativas, né, que é a capacidade que o ente tem de editar leis acerca de determinados assuntos. Alguns assuntos são de competência concorrente, né? Todos os entes podem legislar. Outros assuntos têm competência exclusiva da União, né? Então, a Constituição, ela classifica, ela divide aí o que é de competência concorrente de todos os entes, o que é de competência privativa da União, o que é de competência exclusiva da União. A gente vai continuar aqui no estudo que a gente vai ver daqui a pouco. Quanto à forma, nós temos as competências enumeradas ou expressas, são aquelas competências especificadas, estabelecidas especificadamente pela Constituição, no nosso caso, né, para a União e os municípios, onde a nossa Constituição estabeleceu as competências da União e municípios. E temos outro tipo, a competência reservada ou remanescente, que são as competências restantes. Essa foi conferida aos Estados-membros, né?
são aquelas competências que não foram atribuídas nem à União, nem aos municípios, ficaram para os estados. Contudo, gente, em matéria tributária, a competência residual não é do Estado, é da União. A União reservou para si a competência tributária residual. As demais competências residuais são do Estado. Competência implícita, resultante, inerentes ou decorrentes. Elas não têm previsão expressa no texto constitucional. Elas decorrem apenas da natureza do ente federativo. Quanto à extensão, nós temos as competências exclusivas, competências privativas, competências comuns, cumulativas ou paralelas. As competências exclusivas são aquelas atribuídas a um único ente da federação, sem possibilidade de delegação ou competência suplementar. Então, percebam, a competência exclusiva é exclusiva daquele único ente a quem a Constituição conferiu. Então, não há possibilidade de delegação das competências exclusivas, elas são indelegáveis. Já as competências privativas são aquelas atribuídas a um único ente da federação, contudo, elas têm possibilidade, existe a possibilidade dessas competências serem delegadas. Então, as competências privativas, elas podem ser delegadas. Competências comuns, cumulativas ou paralelas são atribuídas a todos os entes da federação. Refere-se àquelas competências administrativas, né? Estando conferidas a todos os entes da federação. Quanto à extensão, continuando, nós temos as competências concorrentes, que são competências legislativas atribuídas a todos os entes da federação. Na competência concorrente, a União ela vai traçar normas gerais sobre aquela legislação. Ele traz as normas gerais e os estados e o Distrito Federal vão trazer a complementação, a normatização de modo específico daquela legislação. E a competência suplementar é atribuída aos estados para desdobrar as normas criadas pela União. No caso, a competência suplementar vai ser conferida também aos estados e ao Distrito Federal, para complementar a legislação que a União criou. Então, por meio da competência concorrente, a União traça normas gerais e o Estado vem com a sua competência suplementar e suplementa, trazendo a complementação daquela normatização, certo? Ainda há de se lembrar, de se pontuar, que no âmbito da competência suplementar, se não existir norma federal em matéria de competência concorrente, os estados eles podem exercer a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, na competência concorrente, a União vai trazer aquelas normas gerais. Contudo, se a União ainda não tiver estabelecido essas normas gerais, o Estado vai exercer a sua competência suplementar de forma ampla, de forma totalmente abrangente. Com relação à competência dos municípios, o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição fala que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Os municípios, eles não têm competência legislativa concorrente. A competência legislativa concorrente é apenas da União, dos estados e Distrito Federal. Continuando a classificação das competências, nós temos, quanto à origem, a competência originária e as competências delegadas. Competências originárias são competências atribuídas pela própria Constituição. Já as competências delegadas são recebidas de um ente para outro, em função do repasse da competência originária de um ente federativo para outro. Então, a Constituição confere aquela competência originária a um ente e este ente delega essa competência recebida originariamente pela Constituição para outro ente. Essa é a competência delegada. Competência horizontal e vertical.
A repartição horizontal de competência refere-se à distribuição de poderes realizada pela Constituição, que atribuiu poderes à União, aos municípios e, remanescentemente, aos estados. O Distrito Federal ele vai acumular as competências tanto estadual quanto municipal. Na repartição vertical, a Constituição ela confere regulamentação da matéria a mais de um ente. A União compete as regras gerais e aos estados as normas específicas. Ok, gente, obrigada. Nossa aula fica por aqui e até a próxima.